Paz do Senhor, igreja. Nessa tarde de domingo de Páscoa, quero trazer uma palavra aqui para os irmãos, uma palavra de fortalecimento, uma palavra para que venha alimentar o nosso espírito. Nos tempos difíceis nós precisamos estar aliançados e pedindo de Deus o alimento espiritual diariamente. Eu quero trazer uma palavra nessa tarde, no Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do verso 35. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Aqui o Senhor Jesus está dando aqui um exemplo que existe muitos campos a ser colhido, mas existe poucos trabalhadores. Também o texto diz que ele ia pregando as boas novas e curando todo tipo de enfermidade. Mas aí, nesse texto, alguém pode perguntar assim: esse texto ele trata da identidade do próprio Jesus. Jesus ele falava agora abertamente quem ele era, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias prometido. Ao revelar sua identidade, ele trouxe ali um grande problema, não somente para naquele tempo, com aqueles homens, mas até hoje, ao nosso tempo, porque muitas pessoas não entendem, ou não compreendem, ou não aceitam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí pode-se desenvolver um diálogo em cima desse texto. Alguém pode perguntar, ele dizendo que ao afirmar sua identidade, Jesus acaba comprando uma grande briga. E ele diz o seguinte, ele afirma: eu sou o Messias, o Filho de Deus, rendido ao Espírito de Yahvé, que me ungiu e me capacitou para fazer o que faço. Eu sou maior que tudo. Então imagine o seguinte diálogo: mas você é maior do que a tempestade? Sim, eu acalmo os mares e os ventos e me obedecem. Você é maior do que as doenças e as enfermidades? Sim, eu faço que os cegos vejam, os mudos falem e os surdos ouçam. Você é maior do que os espíritos imundos? Sim, todos os espíritos imundos obedecem a mim. Mas será que você é maior do que Roma? Você é maior do que César? Sim, eu sou maior do que Roma, maior do que César, porque Roma e César terminarão seus dias, mas o meu reino é para sempre. Mas você não é maior do que a morte. E Jesus responderia: sim, eu sou maior do que a morte. Então estenderia as mãos para uma menina e a levantaria de seu leito de morte, como que carinhosamente desperta uma criança do sono. Nós podemos ver que Jesus ele é maior do que todas as coisas. Nesse diálogo, nós podemos ver que ele diz que ele é maior do que a tempestade, porque os ventos obedecem às suas ordens. Ele é maior do que a doença, porque ele cura todo tipo de enfermidade. O cego vê, o aleijado anda, o surdo ouve. E também ele diz que ele é maior do que os espíritos imundos, porque todos eles obedecem às suas ordens. E por última pergunta, alguém pode perguntar assim dele: mas será que você é maior do que a morte? Sim, eu sou maior do que a morte. Jesus diz: sim, eu sou maior do que a morte. Porque ele levantou uma menina que estava morta, pegou pela mão, como desperta uma criança do sono. E aí nós podemos perceber que o nosso Deus, ele é maravilhoso, ele é misericordioso e ele é poderoso para fazer infinitamente
muito mais do que nós pedimos ou podemos imaginar. Nesse tempo difícil que nós estamos passando, amados, a medicina não pode curar a enfermidade, não podemos evitar de ser contaminado, mas nós podemos orar, nós podemos clamar, nós podemos chamar a presença de Yahvé para a nossa vida, porque Ele se faz presente e Ele é poderoso para evitar, para impedir que os seus filhos sejam contaminados por essa praga. Por isso, nesse tempo, nós, como Igreja do Senhor, devemos nos levantar diariamente, constantemente, clamando pela sua misericórdia, pelo seu amor e pela sua graça sobre a nossa vida. Porque o único caminho que nós temos é buscar a presença de Deus, orar e pedir o seu favor sobre a nossa vida. Porque, como ele diz aqui no texto, ele é maior do que tudo. Então ele é maior do que esse vírus, ele é maior do que essa peste, ele é o nosso Deus e nós somos os seus filhos e nós temos um Deus grande, meu amado. Por isso, nesse tempo, pegue a sua Bíblia e faça devocional na sua casa, chame seus filhos, ore, interceda, clame ao Senhor pela misericórdia dele na nossa vida. Amém? E eu quero nessa tarde orar, entendeu, com você, eu quero abençoar a sua casa, eu quero abençoar a sua vida, a sua família. Eu quero nessa tarde dizer que o Deus Todo-Poderoso está nesse momento visitando a sua casa e a sua família. Vamos orar, meu amado. Pai amado, Pai querido, nesse momento, Senhor, eu coloco diante do Senhor a sua palavra, Deus, porque ela veio, Senhor, diretamente do trono da tua graça para nós, Senhor, nessa tarde, Senhor, para nos trazer alimento ao nosso espírito, Pai. Deus, eu coloco a tua igreja, Senhor, diante de ti, ó Pai. O Senhor conhece cada um dos seus filhos do Ministério Redenção, Pedras Vivas, Senhor. O Senhor sabe e conhece a vida deles, Senhor. E conhece, Senhor, as suas necessidades, ó Pai. Ó Deus, dá livramento, Senhor. Dá, Senhor, ali o que eles estão desejando, Senhor, no coração deles agora, Senhor. Que é que os seus parentes, a sua família não seja tocada por esse vírus, Senhor, por essa praga. Deus, nós declaramos um povo livre, Senhor. Um povo, Senhor, que nós temos a nossa esperança alicerçada na Tua palavra. A nossa fé é firmada na rocha. Nós temos, Senhor, como base da nossa fé, a Tua palavra. E cremos somente em Ti, ó Jesus, porque Tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. Tu és um Deus vivo. Tu morreu e ressuscitou e nos assiste, Senhor, do Teu trono, Pai. Deus, eu abençoo a Tua igreja, abençoo os Teus filhos, Pai. Que haja paz na sua casa, na sua família. Que seja assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde e faça prosperar em tudo que você fizer. E hoje às 17 horas nós temos a ceia do Senhor ministrada pelo Ministério Redenção, pelos nossos pastores. Acompanhe e faça a sua ceia na sua casa hoje com a sua família. Amém?